Amados, eu quero repartir com vocês, nesta hora, um texto da palavra de Deus, que está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 14. O texto, não sei se vai ser possível ser projetado, não. É que nós estamos tendo esse problema quando projetamos, dá aquela interferência. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí. Você não vai conseguir abrir se você tiver só o celular, no celular. Porque aí você vai sair da live e é melhor que você ouça então a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos é ensinado. E no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nos diz aí o texto a partir do verso 15. Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Elaine, que está conosco também lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe vocês. O Ulisses, Deus abençoe. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Pai, eu lhe peço agora que a tua palavra abra o entendimento, o coração, que esta palavra pregada alcance estas vidas, que elas sejam agora regadas pelo teu Espírito Santo e ela venha frutificar para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, pensando um pouco sobre os discípulos do reino. Quem são os discípulos do reino? E é impressionante como Jesus começa esse ensinamento, essa parábola da grande ceia, dizendo que bem-aventurados aqueles que comer pão
no reino de Deus. Isso aqui para nós poderia ser assim um tanto interessante em pensar o que significa comer pão nesse reino de Deus. Comer pão no reino de Deus. O que significa participar desse banquete, desta ceia que o Senhor está promovendo, convidando as pessoas para participarem do banquete que Ele está preparando. O nosso grande teólogo, o reverendo Russell Shedd, que já partiu, já foi morar com o Senhor, ele diz que a ideia desse ensinamento é que comer pão no reino era um pensamento judaico, que um dia haveria um grande banquete messiânico. Deus viria e promovia uma grande ceia em Israel. Por isso que os discípulos ficaram tristes quando Jesus morreu, e os de Emaús diziam: nós que pensamos que fosse Ele que redimisse Israel. Eles viviam debaixo de uma promessa sobre o reino, mas agora eles estavam sendo ensinados a respeito do reino de Deus, o reino de Deus. E este ensinamento nos traz algo precioso para nós nos dias de hoje. Algo que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Porque a vida não é simplesmente esse tempo de existência. Não é somente esse tempo que você vai viver não sei quantos anos. Não sei quantos. Hoje eu disse que nós sepultamos uma senhora de 96 anos. Morreu em ditosa velhice. E todos nós achamos que vamos ficar velhos e vamos morrer velhinhos. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. E depois da morte? Para onde nós iremos? Este é um grande questionamento. É uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Esse questionamento de viver neste reino. E Jesus então traz aqui uma ilustração desta ceia. E Ele está caminhando para o final da sua jornada, dos seus ensinamentos, a respeito da morte, a respeito da ressurreição, a respeito da vida eterna. E Ele coloca aqui o convite que Ele faz para participar desta ceia, das bodas do Cordeiro. Se era um pensamento judaico, Ele estava comunicando esse pensamento para pessoas que entendiam. Eu vou comer neste reino, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, o reino, ele não promete as riquezas terrenas. O reino promete as riquezas espirituais. O primeiro que foi convidado, ele disse: eu comprei um campo. Não há nada demais. Comprar um campo, comprar uma chácara, comprar uma terra, plantar, cevar. Não há nada de errado nisso. Mas esse comprar o campo, ele estava pensando nas suas riquezas. Porque comprar um campo, comprar um terreno, não era um terreno herdado. Porque quando Deus chamou Israel e repartiu as terras, Ele deu as tribos e eles eram donos dessas terras. E quando eu queria um pouco mais, eu poderia comprar
de uma outra família que tinha herdado uma terra que Deus havia dado para que eles cultivassem. No entanto, ele está dizendo que ele não podia participar deste banquete, porque ele ia ver o seu terreno, a sua chácara, o seu sítio, a sua fazenda. O que está de errado nisso? Era que o banquete era um banquete messiânico. O banquete era um convite que Deus estava fazendo para que ele pensasse nas coisas celestiais, para que ele buscasse as coisas lá do alto, para que ele pensasse nos tesouros eternos, que o apóstolo Paulo nos diz que o nosso tesouro está nos céus. Nós reservamos as nossas riquezas nos céus. Para lá nós não enviamos ouro, dinheiro, moedas. Para lá nós reservamos a nossa existência diante do eterno. Diante do eterno. Por isso que Paulo nos fala de buscar este reino e reservar as suas riquezas na eternidade. Na eternidade. Jesus, quando deu o grande ensinamento no Sermão da Montanha, parte desse ensinamento no grande sermão das bem-aventuranças, ele diz lá no capítulo 3, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso buscar as coisas acrescentadas e deixar o reino para depois. O reino vem primeiro. A nossa vida espiritual vem primeiro. Nós precisamos ter uma convicção de que se formos, se deixarmos esta vida aqui, nós temos uma eternidade, uma casa preparada pelo Senhor, uma cidade que Apocalipse nos diz, a Nova Jerusalém, que Jesus dizia, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas ficam fascinadas pelas riquezas. Por isso que há esta síndrome pecaminosa, perversa, inundando a nossa nação da corrupção. Pessoas se aproveitando até mesmo desse momento da saúde, na saúde, pegando dinheiro que poderia ser comprado, muito mais outras coisas, para salvar vidas, elas estão pensando em si mesmas. Você faz parte desse ego, esse faz parte do homem corrupto, do homem corrompido, do homem que tem as coisas materiais em primeiro lugar. Já lhes disse aqui uma vez, que os faraós construíam grandes pirâmides, e dentro dessas pirâmides eles tinham salas, todas cheias de ouro, levavam todas as suas riquezas, quando eles morriam, para aquele lugar. No entanto, os saqueadores abriram depois, mais tarde, essas pirâmides e roubaram tudo. Jesus disse que as nossas riquezas aqui, a traça e a ferrugem corrói. Os ladrões roubam. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A sua espiritualidade está centralizada na presença do Senhor. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz nesse mesmo capítulo que os pardais comem, eles não plantam,
mas eles comem todos os dias. A palavra de Deus diz que os lírios que nascem no campo ou no brejo, eles se vestem maravilhosamente. E Jesus diz que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como os lírios do campo. Como o Senhor cuida dos seus, porque nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Não é a minha justiça. A minha justiça não vale nada, é trapo de imundície diante do Senhor. Mas é a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. A justiça que vem de Deus em nossos corações. O reino não promete riquezas. O reino é diferente das riquezas terrenas. Ele tem riquezas espirituais. Comprei um campo. Eu não posso ir aqui. Eu não posso participar aqui. Eu vou lá primeiro. Aí Jesus diz, você tem que vir aqui primeiro. Em segundo, o reino não é um trabalho fadiga. Não é se desgastar a vida toda. E sim serviço no reino. Trabalho no sentido de gastar a sua vida envolvida no reino de Deus. Quando você está buscando o reino de Deus, você está satisfazendo os desejos do coração do Senhor. Eu recebi um pedido de oração de 2 missionários amados na igreja presbiteriana, Ronaldo Lidório e Rosana. A cultura desse missionário é impressionante. É impressionante. Ele foi à África, fundou várias igrejas, pegou muitas malárias, precisou sair de lá por causa da saúde. Chegou no Brasil para descansar, foi trabalhar com os ribeirinhos no Amazonas, fundando igrejas, plantando igrejas, trabalhando. Agora ele pede oração. Ele e a esposa, porque eles pegaram o Covid-19, estão internados. Ele diz, eu acho que eu vou entrar num respirador. Mas é um homem que se envolveu na obra de Deus. É um homem que está buscando o reino de Deus, trabalhando intensamente para o reino de Deus. Salomão nos diz que quando nós buscamos estas coisas, nós estamos correndo atrás do vento. É alguém que correu atrás de muitas conquistas, galgou posições, e no final da vida ele viu que foi correr atrás do vento. O reino de Deus é trabalhar na obra, na seara do Senhor. Por isso que Jesus está dizendo ao seu servo, sai pelos campos, sai pelas ruas, sai pelos becos, chama os pobres, chama os aleijados, chama aqueles necessitados, para que venham desfrutar, para que venham comer da minha mesa, porque o convite foi feito a outros, e eles rejeitaram. Vai pregar, vai trabalhar, vai anunciar o reino de Deus. Vai pregar o evangelho a toda criatura. O reino de Deus, ele não tem laços familiares, sanguíneos. Um está dizendo, eu casei-me, eu quero constituir uma família. Ótimo. Jesus não condena isso. Não há nada de errado, ao contrário. É certo que você constitua uma família, que você gere filhos, que você tenha uma posteridade.
Mas colocar a família acima do reino, Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não deixar esposa por minha causa, não é digno desse reino. O reino de Deus é o Senhor em primeiro lugar. É Jesus em primeiro lugar. O reino de Deus é que Jesus fala: quem é meu pai, quem é minha mãe? Ele está dizendo que a sua família é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Por isso que nós entendemos, às vezes, missionários, essas pessoas que a gente acha que são malucos. Onde já se viu? Como a Doró sempre fala, um casalzinho aqui da nossa igreja, que são missionários, estão lá no campo, Bira e a Patrícia, e agora a Karen, a Caris. Ela sempre fala assim: um casalzinho tão bonitinho, indo lá entre os índios agora para trabalhar, meu Deus, gasta dias para chegar na aldeia. E olhando humanamente falando, mas que loucura fazer isso. É reino. O reino nos chama. Não importa o lugar. Não importa o lugar. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros, Ele dá uns céus. A minha vida, eu entrego a Deus. Não importa aonde eu for, sobre terra ou mar, eu vou fazer a vontade do Senhor, o querer do Senhor na minha vida. O reino de Deus, nós nos despojamos de nós mesmos para servir a Deus. E não é servir por obrigação, não. Se formos servir por obrigação, não somos discípulos. Não somos discípulos. Não somos servos. Fazemos por obrigação. E por isso o salmista nos diz que servir ao Senhor é servir com alegria. Servir com alegria. Com alegria no coração. Eu estou servindo a Deus. Eu tenho esse privilégio. Eu estou sentado na mesa que o Senhor me convida. Eu faço parte deste exército que Deus está regimentando para participar da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. A fazer a vontade do Pai. O resultado de tudo isso é estar disponível. Ser discípulo. Ser discípulo. O versículo 26, aí do capítulo 14 de Lucas, nos diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Discípulo não pergunta, discípulo faz. Discípulo trabalha, discípulo obedece, não se questiona, não se questiona. Por isso, estar nesse reino é colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Buscai o reino, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, a família, importante e muito importante, eu preservar a família, cuidar da família. E em terceiro, a igreja. Essa é a escala de valores que nós temos no reino de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, a igreja do Senhor. Trabalhar no reino. E esse discipulado tem um preço. E esse preço é a submissão total a Cristo, ao Senhor. Ele é mais importante do que o amor que nós temos pela família. O versículo 26 nos diz isto.
Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, não é digno. Não é digno. Um jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, eu queria tanto segui-lo. Eu queria tanto estar junto do Senhor. Mas eu tenho um pai que precisa ser sepultado. Ele não tinha morrido, não. Algumas pessoas falam que ele morreu e tinha que sepultar. Não, ele cuidava do seu pai. Seu pai, quem sabe na velhice, já precisando de cuidados. E ele fala: depois que meu pai for sepultado, então eu virei e vou segui-lo. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque o mais importante agora é seguir Jesus. A vida é Ele quem dá, é Ele quem tira. Não é você que determina. Buscar o reino significa você relegar estas coisas que você acha tão importante. Mas Jesus está dizendo: você tem que me seguir. Você tem que me seguir todos os dias. É importante que o desejo de seguir o nosso próprio caminho está, vamos dizer assim, acima da nossa vocação profissional. Versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Quantas vezes nós pensamos nas coisas profissionais errado? Um jovem estudar, ir para uma faculdade, sair desta faculdade como um engenheiro, como um profissional, e traçar a sua vida profissional, e até mesmo fazer os seus planos. É errado isso? Não. Mas muitas vezes isso se torna uma cobiça tal, uma prepotência tal, que ele se acha o tal. Jesus disse: para seguir-me, você vai ter que deixar tudo. Para seguir-me, você vai ter que assumir a cruz, negar-se a si mesmo e seguir todos os dias. Está acima do nosso apego de posses da vida, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você entender todo esse contexto que Jesus está nos ensinando, para ser discípulo, é dizer: eu pego a minha velha vida, eu pego tudo aquilo que eu achei que fosse importante, eu a deixo de lado. Agora eu vou dizer a Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto a obedecer. Eu estou pronto a fazer o teu querer. Eu estou pronto a te servir. Eu estou pronto a me desgastar pelo Senhor. Construir a vida espiritual vai extrapolar a vida terrena. O verso 29, ele nos diz: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, e todos que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo para o combate, o outro rei, e não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar, ou que vem contra ele com 20.000? Isto é, fazer esse planejamento da nossa vida espiritual. O que eu tenho para oferecer a Deus? E ele coloca aqui entre terra e torre. O que é que eu vou construir? O que é que eu vou construir? O
que estamos construindo? Construir a vida terrena, Jesus não condenou, mas colocar esta vida como algo mais importante, é que Jesus está dizendo, não é certo. O reino vem em primeiro lugar. Construir a vida, calculando o que é que eu vou ter no meu futuro. Pais que estão tendo seus filhos, dando a melhor escola, não há nada de errado. Nada de errado. Que eles estudem, que eles sejam bons profissionais no futuro, mas eles precisam pensar que os seus filhos precisam primeiro do reino, saber para onde vão. Eles precisam amar o Senhor. Eles precisam aprender a amar a Deus. Por isso que o Senhor disse que você ensina os seus filhos ao deitar-se e ao levantar-se, escrevendo nos umbrais das portas, ensinando, caminhando a cada dia que ele depende do Senhor. Ele depende de Deus. Esses dias eu vi um vídeo, me emocionei bastante. Uma menininha estava num campo, num lugar simples, e ela começou a orar. Mas uma menininha tão pequenininha, pedindo para que Deus tirasse essa pandemia, para que Deus cuidasse do Brasil, para que Deus tirasse essas doenças, essas ameaças. E derramando-se na presença do Senhor. A sinceridade daquela menina era impressionante. Aquela aprendeu lá na sua casa que Deus é tudo. E Deus é tudo em todos. Isso basta. Isso basta. Deus é o nosso Senhor, o nosso eterno. Construir esta vida, construindo a nossa eternidade com relação à nossa espiritualidade. Eu tenho dito à minha igreja que eu vim de uma família humilde. Os meus pais sempre foram ou viveram numa pobreza muito grande. Os filhos, depois que foram crescendo, foram ajudando, mas os meus pais nos ensinaram, desde a nossa infância, desde quando nós nascemos, que nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Deus. Era o café da manhã quando íamos tomar. A palavra de Deus era lida e orávamos. Era a refeição do almoço. A palavra de Deus era lida e orávamos. Era no culto da noite. Ele nos ensinou a andar com o Senhor. E eles andaram com o Senhor, porque eles colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Trabalho, mas eles construíram uma eternidade. Eles construíram para a eternidade suas vidas. E por último, pensamentos egocêntricos, lutas constantes, que nos diz no verso 30. Este homem começou a construir e não acabou. Um rei vai para a guerra sem calcular. Eu estou querendo, eu quero, não importa o que eu tenha que fazer, mas eu quero conquistar, eu quero galgar uma posição. A palavra de Deus diz que nós não trouxemos nada para esse mundo, e desse mundo não vamos levar absolutamente nada, nada. Jesus disse, o apóstolo Paulo nos diz, que ele fadigou, trabalhou, e depois, terminando a sua carreira, ele faz uma oração
bastante interessante. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Guardar o meu tesouro, aonde a ferrugem e a traça não corrói. Guardar o meu tesouro aonde os ladrões não roubam. Guardar o meu tesouro lá na eternidade. O dia que partirmos, ouviremos do Senhor: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É que Jesus disse que Ele seria o pão. Eu sou o pão que desceu dos céus. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 40 a 60. E Ele está dizendo que a carne dele, que era o pão que desceu dos céus, seria comida. E o sangue seria bebida. Mas Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Na última ceia, Jesus diz: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta última ceia, até que se cumpra no reino. Jesus está despedindo do terreno para dizer: a nossa vida agora está no âmbito espiritual, que eu convido agora todos a virem. Quem não quiser, eu vou convidar outros. Eu vou convidar os necessitados, aqueles que precisam. Vou pedir para que vá aos becos, que vá por todos os lugares e tragam para entrar na casa, para que ela fique cheia, porque o banquete é meu e só come deste pão quem abandonou o pão terreno e se alimentou do pão dos céus. Esse banquete é meu. Só bebe do cálice aquele que abandonou as orgias e tomou o cálice da nova aliança no meu sangue. Só participa do reino aqueles que despojaram-se de si mesmos, aqueles que deixaram tudo para seguir o bom mestre. Jesus faz esse convite amoroso, gracioso sobre a nossa vida. Jesus nos convida a participar desse banquete. É interessante que não há discriminação de pessoas. É interessante que não há escolhas. Ele diz: todos podem vir e participar. Quem sabe aí no teu coração agora, você levantando esses grandes questionamentos: será que eu participo desse banquete? Será que eu estou incluído neste reino? Será que eu faço parte do reino? Será que eu preciso negar a mim mesmo e tomar a cada dia essa cruz? Essa vida passa. Essa vida passa. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós um dia vamos morrer. E alguém que construiu celeiros porque tinha colhido muitos grãos. E ele disse: eu vou comer, vou me fartar, eu não preciso de mais nada, eu tenho alimento. E alguém pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens em resgate. É nesse lugar que riquezas não compram. É nesse lugar que egoísmo, é nesse lugar que a soberba, a arrogância não prevalece. É este lugar de humilhação debaixo das poderosas mãos do Senhor. Há um destino para a sua vida.
Quem sabe você precise hoje de uma oração para que Deus toque em sua vida de uma forma extraordinária e faça morada em você. Você quer orar comigo? Podemos orar juntos? Quero pedir a Patrícia e a Miriam nos auxiliar numa música, enquanto eu vou insistindo no convite. Insistindo no convite. É você dizer ao Senhor: tudo eu entrego, Senhor. Tudo eu entrego. Entrego a minha vida. Entrego a minha vida ao Senhor. Eu louvo o nome do Senhor. E essa noite essa palavra não veio por acaso. É o Senhor que está pedindo para que viesse ao seu coração a sua vida. A sua vida. É o Senhor que faz isto. Podemos orar juntos? Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Você entendeu os valores do reino? Você entendeu que a sua vida tem que ser entregue totalmente a Ele? E Ele faz o convite: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo.
onde você passará a eternidade? Como é que você está construindo a sua espiritualidade, a sua vida? Em Deus? Em Jesus? No Calvário? Amém. Mas pode ser uma noite decisiva para você que ainda não tem essa certeza de fazer o convite ao Senhor. Fazer esse convite ao Senhor. Onde você está, então, eu quero que você ore ao Senhor comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti como estou. Eu entendi a Tua palavra. Confesso que sou pecador, pecadora. Confesso que eu preciso do Senhor. Eu preciso fazer parte desse reino. Quero ser discípulo, discípula do Senhor. Por isso eu entrego, tudo entrego a Ti. Olha para o meu coração. Olha para a minha alma. Purifica-me de todos os meus pecados. E eu confesso que Jesus Cristo é Senhor. E eu o recebo no meu coração, na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar conosco. Nós já estamos indo para o final deste culto de louvor, de adoração. Eu convido a você a participar conosco na quarta-feira e quinta. Na quarta nós teremos uma live de adoração e oração. Na quinta, de orações e entrega ao Senhor. Também, se você quer fazer parte de distribuição de cestas básicas ou doações de cestas básicas, nós temos dois caminhos. Você pode trazer aqui na igreja, se você é de São José dos Campos, ou então você pode fazer uma oferta. Nós já temos recebido ofertas de pessoas, e estas cestas estão sendo entregues às pessoas necessitadas. Nós temos uma junta diaconal em nossa igreja muito séria, que trabalha nesse sentido, de levar às pessoas que necessitam. Se você está querendo ajudar, você pode fazer isto. Vai sair aí o número da conta da igreja, e você pode fazer o seu depósito, que com certeza a tesoureira da igreja, porque o pastor presbiteriano não mexe em finanças. Nós temos uma tesoureira. Outras igrejas têm tesoureiros, e ela vai designar esse dinheiro exclusivamente para compras de cestas básicas. Ela já fez isso. Já alguns irmãos contribuíram e foi designado para compras, e já foram distribuídas no mês de abril. Agora nós estamos em maio. Quem comeu em abril precisa agora também se alimentar em maio. Então nós queremos que você estenda as suas mãos para nos ajudar e abençoar o próximo. Esse é reino, o reino que reparte, o reino que dá. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor vá à frente, aplanando os caminhos, os montes intransponíveis. Que o Senhor esteja ao seu lado, levantando quando caíres. Que o Senhor esteja atrás de ti, lhes protegendo contra os dardos inflamados do maligno. Mas que o Senhor esteja acima de ti, trazendo toda a bênção celestiais dos céus. Mas que o Senhor esteja dentro de ti, dando-lhe a paz que excede a todo entendimento. E que assim vos abençoe o Eterno, Deus Pai, Deus
Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do Senhor. Maranata, o Senhor virá. Amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo,